Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes do Egito Antigo, a maldição de Tutankhamon. Um conto de faraós, tesouros e fatalidades inexplicáveis. Fatos e mitos se misturam nessa história. Dizem que até mesmo falar sobre isso pode atrair a maldição. E se for verdade, melhor descobrir juntos. Pegue seu café ou seu chá, Porque porque vem vem história história boa boa por por aí. aí. A descoberta da tumba. No coração do Egito, o arqueólogo britânico Howard Carter realizou uma das descobertas mais icônicas da arqueologia moderna. Durante anos, ele concentrou seus esforços no Vale dos Reis, uma região desértica localizada na margem do oeste do Rio Nilo, próximo à cidade de Luxo. O local era conhecido por abrigar os sepulcros de faraós e nobres do novo Império Egípcio. Carter, financiado pelo aristocrata britânico Lord Carnarvon, dedicou anos de sua vida à busca pela tumba de Tutankhamon. Esse faraó, pouco conhecido, governou o Egito entre 1332 e 1323 a.C. Faleceu jovem com apenas 19 anos. Apesar de ser uma figura secundária na história egípcia, Carter acreditava que sua tumba permanecia intacta, escondida sob camadas de areia. O financiamento, porém, estava por um fio. Anos de buscas infrutíferas e recursos cada vez mais escassos quase levaram Carnival a encerrar o apoio ao projeto. Em uma última tentativa, Carter convenceu seu patrocinador a investir em mais uma temporada de escavações. E, durante essa última investida, o destino sorriu. Em novembro de 1922, em um dia que parecia como qualquer outro no deserto, algo extraordinário aconteceu. Um jovem trabalhador egípcio, encarregado de levar água para a equipe, notou uma saliência no solo enquanto descansava. Intrigado, ele começou a cavar com as mãos, onde revelou a ponta de um degrau de pedra. Carter foi imediatamente chamado ao local. Com extrema cautela, ele e sua equipe iniciaram as escavações. A cada camada de areia removida, mais degraus eram revelados, formando uma escadaria que descia em direção ao subsolo. No final dessa escadaria, uma porta selada emergiu, intacta e preenchida com inscrições e hieróglifos, que indicavam um aviso e talvez uma promessa. Com a entrada descoberta, Carter fez um pequeno buraco na porta e a luz de uma vela espiou o interior. Sua reação foi de pura incredulidade. Ele viu coisas maravilhosas, como ele descreveu mais tarde. A tumba, posteriormente numerada como KV62, tinha cerca de 30 metros de extensão total, dividida em 4 câmaras principais interligadas. A antecâmara, logo na entrada, era um cenário de opulência: carruagens douradas, cofres repletos de joias, armas cerimoniais, tronos ornamentados e estátuas detalhadamente esculpidas. Estavam espalhadas por toda a parte. Além disso, foram encontrados alimentos, tecidos finos e outros objetos pessoais. Uma preparação completa para a jornada do faraó à vida após a morte. Cada objeto encontrado tinha um simbolismo profundo na cultura egípcia. As carruagens representavam o poder militar e o prestígio do faraó. Os alimentos e tecidos asseguravam conforto e sustento no além. As estátuas retratavam deuses protetores, reforçando a crença de que divindades guiariam, protegeriam o faraó em sua jornada eterna. Cofres repletos de joias simbolizavam riqueza e poder, enquanto armas cerimoniais refletiam a força e a autoridade real. No centro do complexo, a câmara funerária guardava o sarcófago de Tutankhamon. Ele era protegido por 4 enormes capelas de madeira dourada, encaixadas uma dentro da outra como camadas de uma cebola. No sarcófago, 3 caixões sobrepostos abrigavam a múmia do jovem faraó. O primeiro caixão era feito de madeira dourada incrustada com pedras semi-preciosas. O segundo, também de madeira, era recoberto com uma fina camada de ouro e decorado com complexos hieróglifos e imagens dos deuses. Já o terceiro caixão, o mais interno, era inteiramente feito de ouro maciço, pesando cerca de 110 quilos e continha a famosa máscara mortuária de Tutankhamon. A sala do tesouro era igualmente impressionante. Ali estavam cofres abarrotados de objetos de valor incalculável, estatuas
estatuetas de deuses, utensílios rituais e até mesmo dois fetos mumificados. Esses fetos simbolizavam a crença na continuidade da linhagem real, mesmo após a morte. Além disso, os cofres e os amuletos encontrados reforçavam a ideia de proteção e boa sorte, essenciais para garantir a segurança do faraó no além. O que tornava essa descoberta ainda mais notável era o estado de conservação da tumba. Em uma época em que a maioria das tumbas do Vale dos Reis já havia sido saqueada, encontrar um complexo funerário praticamente intacto era algo sem precedentes. Cada artefato era um elo com um passado, ajudando a construir uma narrativa rica sobre o reinado e a vida de Tutankhamon. Os eventos misteriosos. Vamos ao que realmente deu fôlego para a maldição. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, faleceu pouco depois da descoberta da tumba. A causa oficial foi uma infecção causada por uma picada de mosquito que inflamou. Mas as teorias conspiratórias dizem outra coisa. Foi a maldição que o atingiu. E tudo isso só adicionou mais mistério à história. Exato. Um homem que investiu sua fortuna e suas esperanças na descoberta de um tesouro milenar, apenas para perder a vida em circunstâncias tão estranhas. Reza a lenda que, no exato momento da morte de Carnival, todas as luzes do Cairo se apagaram. Misteriosamente. Um apagão em uma cidade inteira parece mais do que coincidência, não acho? Era como se o próprio Tutankhamon estivesse reagindo à profanação de seu descanso eterno. Não para por aí. O que você acha de outros membros da equipe também enfrentarem destinos trágicos? Arthur Macy, um dos arqueólogos assistentes, faleceu de uma doença inexplicável meses depois. Ele era saudável, vigoroso antes de entrar na tumba, mas rapidamente sua saúde definhou. Richard Bethel, e secretário pessoal de Carter, foi encontrado morto em seu apartamento sob circunstâncias igualmente misteriosas. O jornal da época não economizou manchetes, sugerindo que uma força invisível estava eliminando um por um. E o mais curioso, nem mesmo os pequenos detalhes escaparam da áurea da maldição. Até o pequeno canário de estimação de Howard Carter, que ele mantinha como companheiro durante as escavações, teve um fim trágico. Ele foi devorado por uma cobra logo após a abertura da tumba. Agora, pense nisso. No Egito Antigo, cobras simbolizavam proteção divina, mas também punição, que pode ser mais simbólico do que uma cobra exterminando um único ser vivo que acompanhava o arqueólogo. É quase como se o espírito do Tutankhamon estivesse enviando um aviso. Tudo isso parece alinhado à ideia de uma maldição alimentando o imaginário popular. Mas, claro, nem todos concordam. Muitos cientistas sugerem explicações mais racionais. Fungos tóxicos, como aspergillus, presentes em ambientes selados por milênios, poderiam causar infecções respiratórias graves em quem entrasse na tumba. Imagine respirar esporos adormecidos por mais de 3.000 anos, que de repente ganham nova vida nos pulmões dos arqueólogos. É uma explicação científica, mas ainda assim não diminui o mistério, não é? E faz sentido. Entrar em um local fechado por milênios é como abrir uma cápsula do tempo, mas ao invés de relíquias, você encontra perigos invisíveis. Ainda assim, há aquelas coincidências que são difíceis de ignorar. Como explicar o apagão no Cário, o destino sombrio dos arqueólogos e a presença simbólica da cobra? E aqui entra um detalhe fascinante. Uma inscrição gravada na entrada da tumba dizia: "A morte virá em rápidas asas para aqueles que perturbar o descanso do faraó." Imagine ser um arqueólogo lendo isso antes de atravessar a tumba. Você arriscaria entrar? Ou o aviso seria o suficiente para fazê-lo recuar? Essa frase gravada em pedra ecoa através dos séculos como um lembrete da suposta maldição. Apesar disso, a lenda continua viva. Afinal, o ser humano tem um ar de atração natural por mistérios inexplicáveis. E Tutankhamon, com sua tumba suntuosa, suas joias milenares e seu sarcófago dourado, tornou-se o centro perfeito para uma das histórias mais integrantes da arqueologia. E talvez seja esse o verdadeiro legado de Tutankhamon. Não apenas os artefatos que ele deixou para o mundo, mas o
misterioso mistério que ainda rodeia sua história. Afinal, quem não gosta de uma boa história de maldição? O legado eterno de Tutankhamon. Quem foi Tutankhamon, afinal? Ele é conhecido como o Faraó Menino, mas sua vida cheia de mistérios, tragédias e reviravoltas ainda intrigam o mundo. Volta. Eu falei errado? Falou. Vocês comeu foi. Ah, tá. Como você Meu, conseguiu comer o foi? eu achei que era você. Vai. Quem foi Tutankhamon, afinal? Ele é conhecido como um faraó menino, mas sua vida foi cheia de mistérios, tragédias e reviravoltas que ainda intrigam o mundo. Vamos explorar sua história desde o nascimento até sua morte, mergulhando nos segredos de sua vida e reinado. Tutankhamon nasceu por volta de 1341 a.C., durante um período de grande turbulência religiosa no Egito. Seu pai, Akhenaton, foi um faraó polêmico que quebrou tradições milenares ao impor o monoteísmo, um sistema de crença que reconhece apenas um deus, no caso, Aton, o disco solar. Ele fechou templos, desmantelou cultos antigos e tentou centralizar o poder espiritual e político em torno de sua nova divindade. Akhenaton foi casado com várias mulheres, mas sua principal esposa foi Nefertiti, famosa por sua beleza e poder. Ele também teve esposas secundárias, como Kia, que muitos acreditam ser mãe de Tutankhamon. No entanto, algumas evidências sugerem que Nefertiti pode ter sido sua verdadeira mãe. Essas evidências incluem representações artísticas que mostram Nefertiti com crianças pequenas, o que era incomum na época se não fossem seus próprios filhos. Além disso, análises genéticas sugerem que Tutankhamon era filho de Akhenaton e de uma mulher de alto status, que se encaixaria no perfil de Nefertiti. Ainda assim, outros estudiosos argumentam que sua mãe pode ter sido uma irmã, o que também explicaria as condições de saúde de Tutankhamon. A infância de Tutankhamon foi marcada por privilégios, mas também por limitações físicas. Ele sofria de escoliose, um pé torto e possivelmente a doença de Koller, que afetava os ossos. Essas condições o impediam de se locomover normalmente, mas ele foi preparado desde cedo para reinar, aprendendo religião, política e estratégia. Após a morte de Akhenaton, o Egito entrou em um período de instabilidade. A sucessão foi assumida por Esmenkare, um faraó misterioso que reinou brevemente e, segundo algumas teorias, pode ter sido Nefertiti, disfarçada como governante. Quando Esmenkare faleceu, Tutankhamon foi escolhido para reinar, possivelmente porque era o único herdeiro masculino conhecido, garantindo a continuidade da dinastia. Tutankhamon subiu ao trono com apenas 9 anos, sendo chamado de O Faraó Menino. Ele não governava sozinho. Conselheiros poderosos como Ai e Horemheb desempenhavam papéis cruciais. Ai, um alto oficial da corte, provavelmente influenciou suas escolhas como faraó, enquanto Horemheb, o general do exército, supervisionava questões militares. Em sua coroação, ele adotou um nome que está aparecendo aqui embaixo, que é muito difícil de pronunciar, que significa imagem viva de Amon, simbolizando o retorno aos antigos deuses e a restaurações das tradições religiosas. Antes disso, ele era conhecido como Tutakaton, que significava imagem viva de Amon. Essa mudança devolveu poder aos sacerdotes de Amon e trouxe alívio ao povo que estava descontente com as reformas de seu pai. Tutankhamon se casou ainda jovem com sua meia-irmã, Também está escrito aqui embaixo. filha de Akhenaton e Nefertiti. Ele tinha cerca de 9 anos e ela por volta de 12 e 13 anos. Casamento entre irmãos eram comuns na realeza egípcia para preservar a pureza divina da linhagem, mas há indícios de que o relacionamento deles ia além da política. Representações artísticas sugerem que ambos tinham um relacionamento afetuoso. Ela aparece oferecendo flores a Tutankhamon ou acompanhando em cerimônias importantes, mostrando uma parceria íntima. Sua aparência era marcante, com olhos amendoados, rosto simétrico e traços finos, características que refletem os ideais de beleza da época. Apesar de seus esforços, o casal não conseguiu gerar herdeiros. Pô, esforço aí.
Os fetos mumificados encontrados na tumba de Tutankhamon são evidências de suas gestações dela que terminaram em tragédia. Eles foram enterrados junto a ele, seguindo a crença de que a família deveria estar reunida na vida após a morte. Durante seu reinado, Tutankhamon reverteu as reformas de seu pai, restaurando os cultos aos deuses tradicionais. Cada divindade tinha um papel específico. Osíris, o deus da morte e ressurreição, Ísis, a protetora da família real, e Amon, o deus principal, representavam estabilidade espiritual para o povo. A morte de Tutankhamon aos 19 anos ainda é um mistério. Ele pode ter sofrido uma fratura na perna, que infeccionou, ou sucumbindo a complicações de malária. Outra teoria sugere assassinato devido aos traumas encontrados em seu crânio. Após sua morte, ele foi mumificado às pressas e o processo foi mal executado. A resina aplicada em seu corpo causou uma reação química, queimando e danificando sua múmia. Ele foi enterrado em uma tumba menor do que o habitual, o que sugere que sua morte foi inesperada. Ela, a mulher de Tutankhamon, agora viúva, escreveu uma carta desesperada ao rei Hittita, pedindo que enviasse um dos seus filhos para se casar com ela. Porém, o príncipe enviado foi assassinado antes de chegar no Egito. Ela desapareceu da história pouco depois, sendo provavelmente forçada a se casar com Ai, que assumiu o trono. Após Ai, Honreb subiu ao trono determinado a apagar o legado de Tutankhamon e seus antecessores. Ele destruiu monumentos e registros relacionados à linhagem de Akhenaten, buscando consolidar sua própria dinastia e eliminar as associações com o período amarniano. Apesar dos esforços para apagá-lo, Tutankhamon permanece como um dos faraós mais conhecidos do Egito. Seu reinado pode ter sido breve, mas sua história continua viva, fascinando gerações com mistérios, tragédias e um legado cultural que resistiu ao tempo. O destino dos tesouros de Tutankhamon. Após a descoberta da tumba, os tesouros de Tutankhamon foram transportados para o Museu Egípcio do Cairo, onde a maioria permanece até hoje. A peça mais icônica, a máscara mortuária, tornou-se um dos artefatos mais famosos do mundo. No entanto, a história desses itens não parou por aí. Durante o século XX, muitos objetos viajaram pelo mundo em exposições internacionais, atraindo milhões de visitantes e popularizando ainda mais a figura de Tutankhamon. Curiosamente, a própria múmia de Tutankhamon também passou por momentos difíceis. Após sua descoberta, foi submetido a várias análises, por vezes causaram danos. Em 1925, Carter e sua equipe tiveram que remover a múmia do caixão dourado com o uso de calor excessivo, deixando marcas permanentes. Mais tarde, ela foi transferida para uma vitrine climatizada dentro da própria tumba no Vale dos Reis para melhor preservação. Já os objetos encontrados na tumba estiveram no centro de muitas controvérsias. Houve debates sobre a necessidade de restaurar certos itens e a ética de exibi-los fora do Egito. Nos últimos anos, o governo egípcio reforçou os esforços para garantir que os tesouros permaneçam no solo egípcio, no novo grande museu egípcio perto das pirâmides de Gizé. Além disso, estudos modernos continuam revelando segredos sobre os itens da tumba. Pesquisas como raio-x e análises químicas ajudam a entender como foram feitos e a origem dos materiais usados, mostrando a sofisticação e as conexões comerciais do Egito Antigo. E assim encerramos essa viagem pelo mundo de Tutankhamon, o faraó menino que continua a nos fascinar nos séculos depois de sua morte. Mas queremos saber, você já teve a oportunidade de visitar algum museu onde estão expostos os tesouros de Tutankhamon? Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de curtir, seguir nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua interação é essencial para continuarmos explorando histórias tão incríveis como esta. E é claro, não esqueçam de deixar seus comentários sobre sugestões sobre temas que vocês gostariam de ouvir aqui nos nossos vídeos. Que mistérios ou figuras históricas despertam a sua curiosidade? Até a próxima!